trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo 36 em diante. Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Lá no Novo Testamento, Lucas, ele é bem detalhado. No evangelho em que ele escreve, por conta de ser uma pessoa muito minuciosa em sua vocação, até por essa condição de médico, ele era cirúrgico em suas palavras e tudo mais. Lucas 7, 36 até os 50, diz assim a minha tradução. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é esse tipo de mulher que está tocando nele, porque ela é pecadora. Mas Jesus, se dirigindo ao fariseu, lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: olha, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Amém? Assente-se, por favor. Precisa pregar ou não? Olha só. O princípio de uma vida que avança é o que nós chamamos de humildade. Humildade não tem a ver com a pessoa ter dinheiro ou não. Humildade não tem a ver com a pessoa ser pobre ou ser rica. Humildade não tem a ver com a pessoa ser pastor ou não. Humildade não tem a ver com a pessoa ser religiosa ou não, a pessoa ser mais velha ou mais nova. Humildade tem a ver com você ser quem você é. Qual que é o contrário de humildade? Soberba. O que é soberba? Soberba é você achar que você é aquilo que você não é. Jeremias 28, por exemplo, você vai ver que Satanás, ali Jeremias diz, numa profecia: e você dizia no seu coração: subirei acima das estrelas, sentarei no trono do Altíssimo e serei semelhante a ele. Porém, os reis verão a sua vergonha, os vermes serão o seu cobertor. Isso é, Satanás sempre foi criatura, mas ele queria a honra
o louvor do Criador. Aí você conhece aquela pessoa que é esposa, aquele que é marido, aquele que seja o que filho, mas não sabe o seu lugar? Você conhece alguém que literalmente esqueceu da palavra gratidão, ou esqueceu de onde veio, ou esqueceu o que é, e hoje acha que é aquilo que não é? A diferença de uma pessoa que vai avançar na vida é o princípio de humildade. Você falou, bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão enriquecidos. Isso é, bem-aventurado aquele que confessa a sua indignidade, aquele que serve, aquele que entende que por mais que tenha, se tem, é por conta de Deus, por conta da bondade de Deus. Mas algumas pessoas acham que porque tem talvez uma credencial dentro de uma instituição religiosa, talvez é mais velho, mais velha, ou talvez tenha mais virilidade, ou é homem, ou talvez mulher nos dias de hoje, acha que tem o direito de achar que é aquilo que não é. Nós vemos um quadro desse jeito aqui. Um fariseu. Naquela época, fariseus, saduceus, escribas, eles tinham um conceito de pessoas exemplares, eles eram sinônimo de pessoas dignas e tudo mais. Mas você vai ver várias passagens na Bíblia onde esses homens, eles se achavam superiores. E você vai ver em Lucas, ali, no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, quando Jesus repreende os fariseus, ele repreende os religiosos, exatamente por eles acharem que são aquilo que eles não são. Só para você entender isso. E num culto, nós vemos aqui o que foi um culto. A diferença, o paralelo que acontece dentro daqueles que acham que são e do que verdadeiramente são. O que é um culto? Culto é um encontro de expectativas, onde eu e você temos a expectativa de receber a direção de Deus, temos a expectativa de receber o milagre de Deus, uma palavra de direção, temos a expectativa de receber de Deus cura, libertação, entendimento, luz. Porém, Deus também vem de encontro, receber este culto. E Deus, Ele quer receber adoração. Deus, Ele não precisa, nós precisamos, mas esse encontro de expectativa vai gerar aquilo que nós não temos e precisamos. Vai gerar cura, vai gerar milagre, vai gerar libertação, avanços. Mas uma pessoa soberba, ela não vai conseguir entregar o seu culto a Deus. E é o tipo de pessoa, por 20, 30, 40 anos de igreja, a sua vida não muda. Pelo simples fato de Deus, segundo a Bíblia, resistir a quem? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Dá graça ao humilde. Meu irmão, esse aqui foi um dos cultos mais espetaculares. Nós precisamos entender esse encontro que teve aqui. Nós observamos ali, nessa época de Jesus, que haviam 3 lugares onde pessoas cultuavam a Deus: o templo, a sinagoga e em casa. Como eu disse para vocês, ou qualquer religioso da época, eles eram sinônimos de exemplo de conduta. Mas entre tantas coisas, um erro eu quero destacar, e o mesmo que se destacou nesse contexto. Simão, esse fariseu, não querendo se expor no meio da multidão, chamou Jesus para ir na sua casa. Uma pessoa que é estrategicamente relacional, ela se aproxima para ver o teu comportamento, para ver as tuas respostas, para saber de que forma vai agir, de que forma vai sugar, de que forma vai aprender ou se posicionar. Mas a expectativa de Simão é ver quem era Jesus realmente. A expectativa de Simão, o fariseu, era naturalmente especulativa. E Jesus,
ele vê além de ritos religiosos. Jesus, ele vê além da liturgia de um culto, onde você chega, é um louvor, se bate palma, escuta uma mensagem e sai da igreja, e é isso aí, e acabou, e a vida cristã para alguns se resume naquilo dali. Jesus, ele vai muito além do que nós chamamos de mediocridade. Jesus está ali, mas ele não se manifesta. Jesus está ali, mas nada muda, porque as coisas estão acontecendo superficialmente. Não tem profundidade de nada. Você sabe o que é mediocridade? É alguém que tem uma capacidade muito além, mas quer viver na média. E não tem a ver isso com humildade. Olha só, você vai pegar, por exemplo, o Divaldo aqui, ele vai aguentar carregar um saco de 50 quilos. Não é? Nós vamos pegar, por exemplo, aqui o Ian. O Ian, naturalmente, ele não vai conseguir carregar um saco de 50 quilos. Quase, né, Ian? O Ian está com 11 anos? 9? 9 anos, é que ele é grandão. Ele não vai aguentar carregar um saco de 50 quilos. Ele pode, às vezes, aguentar carregar um saco de 20 quilos. Mas o Divaldo, ele tem força para carregar um saco de 50 quilos ou mais. Mas sabe o que ele faz? Ele vai e carrega um de 20. Pronto, eu fiz a obra do Senhor. Pronto, eu cumpri o meu papel. Sendo que a capacidade é muito maior. Um exemplo, naturalmente, que eu estou dando para você. E existem pessoas cheias de capacidade. Mas na mesma hora que tem muita capacidade, a capacidade das desculpas acompanha, para que permaneça no campo da mediocridade. Jesus, ele está ali e ele não se manifesta. E aí está a resposta da pessoa estar vindo nos cultos, da pessoa dizer que é cristã, e às vezes escuta louvor, e às vezes escuta mensagem, e às vezes fala misericórdia, queima ele, Jesus, mas a vida não muda. Exatamente, porque é uma pessoa muito retida, não é uma pessoa de entrega. Você já viu isso? Jesus está olhando tudo. Deus está dizendo para eu e para você sempre nos desarmarmos desse medo tamanho de se entregar para Ele, de fazer para Ele. A liturgia, ela não pode servir para escravizar a nossa forma de culto. Ela não pode servir para escravizar a nossa maneira de vida. Algumas pessoas, elas precisam se militarizar em regras e ritos. Embora a fé, ela seja um tanto mais espontânea dentro da palavra de Deus, algumas pessoas precisam de regras, mas algumas pessoas se limitam só àquilo. Pastor, como que começou o culto sem abrir a Bíblia? Pastor, como que o senhor começou o dia assim? Não, oração é só de joelho. Se você orar de pé, Deus não ouve. Se você estiver de barba, pastor, Deus não vai ouvir a sua oração. E a pessoa está absurdamente enganada quanto aos padrões bíblicos. Naquela noite, estava sendo assim. Tudo superficial. E Jesus não se manifesta ali. Até que chegou uma mulher, determinada a não perder a chance. Talvez você ache que sempre vai ter uma chance. E quando a gente acha que sempre vai ter uma chance, a gente se arrisca muito, a gente perde muito tempo. Quantas pessoas sempre achavam que teriam mais uma chance no casamento, mais uma chance de vida, mais uma chance de saúde? Eu conheço pessoas que estavam com câncer, que estavam com enfisema pulmonar, tiveram que traqueostomizar aqui, fazer aquele buraco, e por aqui fumavam. Tampava aqui, ó, o nariz e a boca e tragavam por aqui. Sempre vou ter mais uma chance. Sempre pensava. Não, só mais essa semana eu vou beber. Só mais essa semana eu vou ficar vidrado em pornografia. Só mais essa semana, só mais dessa vez eu vou agredir ela. Pensam que sempre vão ter mais chances. E o tempo vai passando. O tempo vai passando. Mas aquela mulher não. Aquela mulher determinada, ela viu que Jesus estava ali, e ela foi determinada em aproveitar aquela chance. Olha, eu lembro uma vez que eu cheguei
numa igreja, me convidaram para uma igreja. Eu estou falando para você de 20 e tantos anos atrás, e eu estava passando por uma dificuldade absurda. Eu lembro que eu estava tuberculoso, eu lembro que eu estava afastado pelo INSS, e 2 meses e pouco sem receber, porque é complicado nessas coisas, o primeiro pagamento. Eu lembro que a situação em casa não estava legal, e de repente eu cheguei naquele culto lá, um buraco na parede, tinha uns 7, 8 pessoas naquele culto, o Ministério do Louvor muito bonito, e eles estavam tocando 2 hinos que tinham acabado de lançar. Um era Águas Profundas. Existe um rio, Senhor. Lembra desse hino? Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Ó, os Velhos Testamentos que vão lembrar. Olha só. E o outro hino, talvez você não vai lembrar disso daí, né? É um outro hino. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores, sei que a ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vai lembrar do refrão. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, Senhor. Eu te adoro, Deus de amor. E eu sei que naquele culto lá, meu irmão, eu fechei os olhos e tudo que eu podia fazer, entregar, eu entreguei. Eu não sabia nem que direção que eu estava. Quando eu abri o olho, eu estava quase olhando para a porta, você tem uma ideia. E eu falava com Deus, mas eu me entreguei mesmo. Porque bem da verdade, desculpe a forma de eu me expressar, minha vida estava um lixo em várias coisas. A vida ao redor estava toda tribulenta. Nada cooperava aparentemente. Mas eu não podia perder aquela chance de entregar o meu melhor para Deus. E eu perdi a compostura ali, eu pulava, eu me emocionava, eu falava alto e tudo mais. Porque para algumas pessoas você está engessado. Você tem que ficar engessado por conta do que vão falar. Não é? E eu peguei e me entreguei para Deus. E de repente, quando terminou o louvor, chegou um pastor para mim e falou, não conhecia eu, ele falou: Deus está entrando com a providência na tua saúde. Ele falou para mim que Ele está entrando com a providência na tua casa, e Ele está entrando com uma provisão financeira na tua vida. Deus recebeu o teu louvor. Olha só, seja mais legítimo, seja mais intenso. Para de ser aquele cumpridor de tabela, de escala. Para de ser aquela pessoa que pensa, mais um dia, vamos lá, cumprir papel, vamos lá, de novo, vou fazer. Eu sento, eu escuto, eu vou para casa, eu vou, coloco meu uniforme, ou vou lá, tal nota musical, é assim. A mulher, a Bíblia diz que ela vem fora dos padrões religiosos. Ela não tem lugar à mesa ali do fariseu, de Simão. E ela entra então debaixo da mesa. Ela vai por trás dos pés de Jesus. Ela se dobra. Você está entendendo o que eu estou falando? Você quer algo na tua vida? Tem que aprender a se dobrar. Uma pessoa soberba jamais vai fazer isso. Uma pessoa soberba, ela vai ter estratégia, vai ser como um fariseu, talvez como Nicodemos, chega para Jesus na calada da noite, para que não veja, e fala: Senhor, o Senhor é mestre, eu sou mestre, vamos dialogar. Jesus olha para ele e fala: necessário vos é nascer de novo. Já confundiu o cara todo. Ele fala: como pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? Aí Jesus fala: e eu te digo mais ainda, se você não nascer de novo, você não pode entender nada. Aquilo que nasce do Espírito é Espírito, que nasce da carne é carne. E ele começa a falar algumas coisas ali, porque a soberba faz a gente achar que a gente é aquilo que a gente não é. Mas a humildade dessa mulher fez ela receber algo grandioso, fez as coisas saírem do lugar.
Eu lembro uma vez que a minha vida estava aquele atropelo. Eu estava 1 ano buscando o batismo no Espírito Santo. 1 ano, orando a Deus todos os dias: Senhor, me reveste com o teu poder. Eu vi uma mensagem da pastora Aimee Simple McPherson, um trecho, onde ela dizia assim: aceite Jesus, desça as águas do batismo e peça, olha só o que ela fala, peça o batismo no Espírito Santo e pregue esse evangelho com poder. E eu pensava, eu tenho algo tão grande dentro de mim que eu quero compartilhar, mas eu não consigo. Parece que as pessoas não me entendem. E não tem a ver com você falar bem ou não. É a graça de Deus. O mesmo Pedro, pecador, pescador e simples, falava, ninguém dava ouvido e confusão. É o mesmo que foi batizado no Espírito Santo, abriu a sua boca e 5.000 pessoas se converteram e desceram as águas do batismo. Depois uma leva de mais de 3.000 pessoas. E eu pedindo para Deus o batismo no Espírito Santo. E eu lembro depois daquele dia cansado, numa terça-feira, exausto. A situação parece que está empurrando uma caminhonete na subida. E alguém deixou o freio de pé puxado ainda. Tem caminhonete que é freio de mão, tem caminhonete que é freio de pé. Eu cheguei lá moído. De repente lançaram para um homem pregar, Jorge Paz, um pregador desse tamanho, argentino assim, bem franzidinho. E eu pensei, cheguei, meu Deus, 2 cultos, resmungando dentro de mim, 2 cultos. O cara falava argentino, falava espanhol bem rápido. Aí uma pessoa do lado, ele falava e outra pessoa falava. Ele falava, eu falei, aí ó, 2 cultos, 2 mensagens. O espanhol 70%, dependendo, você entende. Mas falava, outra pessoa falava, outra pessoa falava. Olha aí, ó. Ele contou o testemunho dele, ele falou que ele franzidinho daquele jeito pequeno, ele já devia ter os seus 45 naquela época. E ele disse assim, eu fui muito estuprado desde criança, sofri demais por ser franzino, eu sofri demais na mão disso, né, assim, falando sobre as coisas que ele sofreu, até que ele teve um encontro com Jesus, e entendeu o que era perdão, entendeu que a vida não avança se ela não tiver perdão. E ele falou essas coisas, falei, legal, testemunho, muito importante, legal, coisa e tal, e eu na minha frieza ali. E de repente ele falou, eu quero ministrar sobre a vida de vocês aqui. Eu estou percebendo a graça de Deus aqui. E ele soltou umas músicas. Sabe aquelas músicas com trompete? Taná, taná, taná. Eu falei, aí é uma música mexicana, pô. O cara é argentino, 2 cultos, uma música mexicana. Eu pensei comigo, na hora eu pensei comigo, eu não posso fazer não valer a pena eu cansado vir aqui nesse culto. Eu vou fazer valer a pena. Eu levantei as minhas mãos e eu comecei a dizer para Jesus o quanto Ele sempre foi lindo na minha vida, o quanto Ele era poderoso e o quanto Ele é maravilhoso. Eu comecei a falar com Deus e ali eu fui me entregando cada vez mais para Deus e eu entendi o que Atos 2 falava de um vento impetuoso. Eu comecei a entender, a minha língua ela começou a ser destravada, e quando eu me dei conta eu estava na frente do altar. Tudo o que aquele pastor falou tinha sentido, os louvores tinham sentido, as palavras dele tinham sentido, e eu estava sendo a verdade, um ignorante, um carnal, sem entender nada daquilo. Por quê? Porque eu estava entregando um culto contido. Eu estava contido, uma pessoa cheia de Cristo, chega na porta, a pastora Aruz vai lá, cumprimenta a pessoa, eu vejo Jesus dessa mulher, esse louvor, esse que eu queria cantar, a mensagem, essa mensagem é para mim, mas a pessoa que está carnal, ela chega, vamos lá, mais um dia, beleza, cumprimentei, meu Deus, para que segurar tanto na mão assim, meu Deus do céu, olha lá o louvor, de novo esse louvor, olha lá, microfonia, olha lá, o rapaz errou a nota, meu Deus, para que, o pastor vai falar, meu Deus, que chatice, olha lá, não vê Jesus em lugar nenhum. Por quê? Porque os seus olhos, o seu coração está assim. Jesus falou que o homem bom do seu tesouro tira boas coisas, mas a pessoa má do seu tesouro tira más coisas. Isso é dos seus valores. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu ia para a escola falando com Deus ali, mistério, aquela... Eu lembro de um rapaz, Lauro, o nome da agora, lembrei. Tomara que ele esteja escutando essa mensagem ali, porque isso faz quantos anos já, né? Quantas décadas aí, enfim. E eu lembro que eu tinha comprado dele uns CDs do AC/DC naquela época, um pouco antes, gostava muito. Aí eu fui reparar nas letras, réus, belos, sinos do inferno. Eu comecei a reparar, mas isso é um culto ao capeta que o cara está falando. Ele está falando que ele quer descer a caminho do inferno.
E ele começa a falar um monte de coisa. Daí eu fui pesquisar o papel. Ele tem 3 tipos de música, de procedência de música: a divina, que são os louvores; a mundana, que não tem música que pode se ouvir ou não, tem música boa e ruim; e tem a música satânica. E a música satânica é um culto. Como é que você vai? O que eu fiz? Eu quebrei aquelas porcarias. E eu encontrei com ele um dia, voltando da escola ali, depois de ser batizado no Espírito Santo, cantando louvor. Encontrei com ele, começamos a conversar. E daí, então, cara, você tá na igreja, blá, não sei o quê. Falei, tô, cara. Você tá escutando aquele CD lá? Disse, não, cara, me devolve, né? Ou vende pra mim de novo. Falei, cara, eu vou te falar uma coisa, nem tô com mais CD. Mas o que você fez? Quebrei. Você é burro. Paguei caro, não sei o que, ficou brabo, não sei o que. Eu falei, olha, tem algo grande dentro de mim, cara. Eu queria dividir com você, para você entender. Coloquei a mão na cabeça daquele rapaz e manifestou um demônio nele ali. Olha, o primeiro demônio a gente nunca esquece. Foi expulso o demônio, ele começou a chorar. Você conheceu ele, Fred? Não? Conhece todo mundo, né, Fred? Fala brincando, porque da época a gente cresceu ali, próximo um do outro. O Lauro, e na época traficava, né? Agora não mais. Até onde eu sei, né? Não sei da vida. E falam assim mesmo. E daí ele começou a chorar. Ele falou, cara, você vai para a igreja amanhã? Passa lá em casa buscar eu para ir para a igreja. O que eu estou falando para você, pregar o evangelho com poder, é que talvez você está há 200 anos numa igreja contido. Só reparando e criticando pessoas, só nivelando pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando aquela mulher entrou, quando aquela mulher chorou, quando aquela mulher aquilo aos pés de Jesus, o culto tomou outra direção. Aí o fariseu pensou assim, o religioso, vamos ao lugar. Eu acho que esse cara não é o Messias, não. Eu acho que ele não é Jesus, o Salvador. Porque se ele fosse, ele não ia deixar essa mulher pecadora. Ele saberia quem ela é. Ele não ia deixar essa mulher encostar nos pés dele. Já reparou que algumas pessoas pensam nessa linha de vida? Tempo atrás uma pessoa chegou e falou para mim assim, ô pastor, você viu que tal pessoa que está ajudando em tal coisa da igreja lá? Você viu que tal pessoa, eu vi essa pessoa fumando. Pastor, não deixa fazer mais nada, né? Não deixa ajudar aqui, não deixa fazer aquilo lá, não deixa. Eu olhei e falei assim, mas é agora que essa pessoa precisa da gente. Se a gente largar da mão, o diabo pega na mão. Jesus não veio para os santos, ele veio para os pecadores. Ele não veio para os sarados, desculpe. Ele veio para os pecadores. E a gente fica nivelando. Esse é digno, esse não é digno. Essa é digna, esse não é. Esse toma Coscarque, essa não. Só os antigos vão lembrar do Coscarque. Na casa de recuperação, quando o cara chega magro lá, o cara fala, esse toma Coscarque. E logicamente que não é certo o que a pessoa está fazendo, mas é naquela hora que a pessoa precisa de mais amor, direção. E quando eu falo mais amor, direção, não significa, vem aqui o teu pecadinho, não. Você vai chegar, vai conversar, vai mostrar a direção, e tá para que der e vier. E às vezes você fica travado nessas coisinhas assim, toda hora, fica travado, e não consegue entregar o louvor, não consegue entregar o culto, não consegue entregar nada para Deus, e as coisas não acontecem na tua vida, porque você é contido, contida. Você sabe que eu gosto da escala do louvor certo, chegar atrasado, aí, ó. Aí fica tocando com aquela cara de quem foi batizado no concreto usinado. Tem uma música do Vitorino Silva, que ele diz assim, a voz de milhões de anjos não podem te entregar o meu louvor. A voz de milhões de anjos não pode entregar o meu louvor. É aquele único refrão diz assim, ó, a Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória,
pelos séculos, amém. Com teu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus toda a glória para sempre, amém. Vitorino Silva, era um cantor de cabaré, se converteu antes dos anos 70, para você ter uma ideia. A voz dele nunca é remasterizada em estúdio. Mas esse hino é uma grande verdade para mim e para a tua vida. Ninguém pode entregar o louvor a Deus que é meu. Sou eu que tenho que entregar. É a mesma coisa eu estar apurado aí na bexiga e falar: ô Gleice, não tem como você ir no banheiro por mim? Você está entendendo a tua importância de culto? E às vezes você fica travado com esse monte de coisinha e as coisas não acontecem na tua vida, e você vai chegando num ponto que nós chamamos de desânimo de fé, crise de fé. Aí você fala: vou mudar de igreja, vou mudar de bairro, e vai mudando, e vai, crise de fé. Por quê? Porque quando você está ligado demais somente às coisas aqui, você não está ligado às coisas do alto, e você se enrosca demais com as coisas aqui. Seja mais intenso. A mulher, ela vem fugindo dos padrões religiosos, não tem lugar para ela à mesa, ela vai lá para debaixo da mesa. O culto tomou outra direção. O fariseu pensou: mas quem que essa mulher pensa que ela é? Em outras palavras, o cara está há 40 anos no ministério, com aquela cara assim, ó, betoneira, como diz a betoneira diesel. Está com aquela cara assim, nem tem betoneira diesel, eu acho. Está com aquela cara desse jeito. E de repente uma mulher que chegou agora, que ele viu aprontando esses dias na esquina, chegou na igreja e ele viu um milagre acontecer na vida dela. O que foi? O que acontece, Deus? Eu estou aqui há 40 anos. Não, você não está. Teu corpo está. Jesus se manifesta ali na revelação. Jesus leu o coração dele. Simão, deixa eu contar para você uma parábola. Isso é, deixa eu contar uma história para você comparar com a tua. Uma história aí é algo paralelo. Sobre o credor. E ele pega e fala: um homem devia 500 denários para uma pessoa, e um outro homem devia 50. Esse homem sabia que os dois não tinham condições de pagar. Então ele perdoou a dívida dos dois. Quem que você acha que vai ser mais grato? Aquele que devia 500 ou 50? O que devia 500 vai ser muito mais grato. Ali na Bíblia usa a expressão amor. Quem que vai mais amar mais? Não, naturalmente a pessoa que devia mais. E ele falou: essa mulher me amou muito, desde quando eu cheguei aqui, rapaz. Desde que eu cheguei aqui. Em outras palavras, você está com essa postura aí. O costume judaico, quando você chegava na casa de um judeu, tinha o rito de purificação. Se lavava as mãos e geralmente um servo lavava os teus pés, porque você veio lá do mundo, você veio das impurezas, contato com os romanos, com os gregos. Era um costume judaico. Mas quando Jesus chegou na casa desse fariseu, desse religioso, ninguém fez isso. E você não lavou os meus pés, você não me deu água nem para lavar os pés. Essa mulher, porém, ela está banhando os meus pés com as próprias lágrimas. Desde quando eu cheguei aqui, você não me saudou com ósculo, você não me deu um beijo no rosto. Essa mulher não beijar os meus pés. Desde quando eu cheguei aqui, você não ungiu minha cabeça, não deu honra. Mas essa mulher, nos meus pés. Olha só. Isso é, no meio daquele culto, Jesus coloca as coisas no lugar. Se você recebe picada de pernilongo hoje em dia, se você tem bicho de pé, se você recebe arranhão de espinho, se você tem cálculo renal, tudo que é de ruim veio depois da queda do homem. Tudo. As coisas saíram do lugar pelo primeiro Adão. E a Bíblia fala do segundo Adão, que é a figura de Jesus, que veio colocar as coisas no lugar. O homem perdeu toda a autoridade e de repente Jesus falou: eu vi Satanás cair do céu e eu vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e se derem alguma coisa danosa não nos fará dano algum. E ele fala isso: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Jesus disse a Davi a autoridade que ele nos devolveu para usarmos. Por quê? Porque o homem, o primeiro Adão, entregou a autoridade a Satanás, e as coisas ficaram fora do lugar. Mas a palavra de Deus nos ensina a ter autoridade celestial nesse mundo aqui. E ele diz: as portas do inferno jamais prevalecerão. Quem? Contra a igreja.
que é a igreja? A nossa comunhão. Se eu permanecer em comunhão, as portas do inferno não vão se prevalecer contra a minha vida. Mas a partir do momento que eu começo a ir atrapalhar na comunhão, nem Santa Ceia eu tomo. Você está entendendo? Nem posso tomar. Só ler o livro de Coríntios inteiro, ele vai falar sobre isso. Por isso que muitos entre vós, não o quê? Fracos, doentes e não poucos os que dormem. Porque não discerne o corpo, porque não entende a comunhão do corpo. O poder está na comunhão. E é no meio do corpo que o nome de Jesus é glorificado. Ele é glorificado por meio do corpo. Isso é, ele é glorificado pela nossa comunhão. Como nós nos amamos, como nós nos relacionamos. E Jesus dá um exemplo sobre ódio um do outro, sobre essa hipocrisia. Você está achando que você é alguém porque você nunca matou alguém fisicamente? Eu digo para você, ele está falando isso no Sermão do Monte, eu digo para você, qualquer um que se encolorizar, qualquer um que odiar o seu irmão, já cometeu assassinato no seu coração. Você está achando que você é o bonzão, porque você é pastor, porque você é um homem, uma mulher que nunca traiu? Eu, porém, vos digo... Qualquer um que olhar para a mulher e já imaginar ela nua, ou relação, ou seja o que for, já adulterou na sua mente. É a mesma coisa. É o que Jesus está falando, isso é, ele está colocando a gente no lugar. Ele está colocando a gente no lugar. Ele está falando, seja humilde. Entrega o teu culto como se você fosse o pior de todos. Spurgeon tem uma frase, Charles Spurgeon tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz bem assim: se estão falando mal de você, não dê bola, porque você sabe que você é bem pior do que falam. Você se conhece, né? Você é bem pior do que falam. Jesus, naquele lugar, ele colocou as coisas no lugar. Um soberbo, um fariseu, achando que ele era quem ele não era. E ele dignificou aquela mulher. Colocou as coisas no lugar. Jesus escolheu aquela mulher, ele defendeu ela. E ele disse isso, eu entrei aqui, cara, você acha que no céu tem algum pastor? Tem algum empresário? Você acha que no céu tem alguém? Não, mas eu tenho curso superior. Eu tenho tanto curso que eu não preciso dizer bom dia para ninguém. Eu já escutei pessoas falando bem assim que eu orei, pastor, eu orei tanto no monte que eu comecei a ser arrebatado. Eu comecei a flutuar. Eu disse para ele, Deus, não agora, porque eles precisam de mim. Pelo amor de Deus. É como se Deus tivesse que tomar cuidado com o camarada, senão ele já tomava o lugar de Jesus, já colocava um outro lugar do Espírito Santo, e mais um outro parente no lugar. Você está entendendo? É soberba, gente. É soberba. Quando você vai olhar para a Bíblia, você vai ver Daniel ali, totalmente humilde diante da revelação de Deus. Você vai ver o próprio apóstolo Paulo, que era doutor em teologia, fundador de 52 igrejas registradas no Novo Testamento. Um homem, meu irmão, que dedicou a sua vida na expansão do Evangelho, por onde ele passou apedrejado, chicoteado, perseguido, abandonado. Você vai ver esse homem falar, Deus permitiu um espinho na minha carne. Alguma situação que ninguém sabe o que é, porque Deus não expôs ele. Ele só disse isso. Deus permitiu algo para que eu não me ensoberbecesse. Porque se você começa a se embrobecer, se você começa a ficar soberbo, você perde a tua salvação. Provérbios 16, 18. O princípio da queda é a arrogância. Mas o princípio da ruína de uma pessoa é a altivez de espírito, ou a soberba. A soberba. Você vai ver ali, no livro de Isaías, capítulo 6, Isaías está ali. Ai de você que torce para o Atlético. Ai de você que torce para o Paraná Clube. Ai de você que torce para o Corinthians. Ai de você, eu falo isso brincando em força de expressão. Ai de você. Aí de repente veio um serafim, um ser totalmente de fogo, vem e toca com a brasa do altar, uma brasa diferente dessa brasa. Aquele anjo é um ser totalmente de fogo, mas ele pega aquela brasa do altar com uma tenaz, um alicate, e toca nos lábios de Isaías, e ele fala, ai de mim que sou coxa branca, ai de mim que sou uma pessoa, ele fala assim, ai de mim que sou uma pessoa impura, e habito no meio de pessoas impuras. Aí Deus pergunta, e aí, vai fazer alguma coisa? Quem será que vai fazer alguma coisa por isso? Quem será que vai levantar do banco e vai ter uma iniciativa de fazer alguma coisa? Chega até a ser irônico, só estava Isaías ouvindo.
Eu, Senhor, eu. Ele desperta. Ele foi para o templo porque ele estava triste, mas ele desperta ali. Porque a humildade faz a gente despertar para construir. Algumas pessoas gostam de conquistar, mas depois que conquistam, não dão valor. Olha o coração, olha a vida, olha a devoção, a dedicação, o amor. O óleo, ele representa ali o perfume, isso é aquilo que é mais sagrado ali. O beijo tipifica a comunhão. Jesus, ele foi de encontro à necessidade daquela mulher. E ele a perdoa, ele salva ela, ele dá paz para o coração dela tão perturbado. Eu não sei o que aconteceu com a vida dessa mulher, para ela ter aquele tipo de estilo de vida, mas com certeza não foi uma vida fácil. Com certeza foi uma maldição que foi vindo, situações absurdas, mas aquilo parou naquele dia. Você quer que a tua vida mude? Então comece a inovar com Deus. Faça o que ninguém fez. Faça o que a tua capacidade vocacional te dirige. Salomão, ele assumiu o reinado. Qual que era a capacidade de Salomão? Ele subiu no monte mais alto e ele ofereceu 1000 sacrifícios de animais a Deus, a maior oferta. Ele não foi medíocre, porque a capacidade dele era uma coisa. Uma pessoa do reino pobre vai lá e oferece um pombo, hoje como se fosse 50 reais, mas Salomão, 50 reais para ele não ia fazer diferença nenhuma. Agora há pessoas que enganam a Deus, nos seus dízimos, nas suas ofertas, no seu trabalho, na sua capacidade. Faça o que ninguém fez. Deus tem uma expectativa com o teu respeito aqui hoje. Eu sempre me pergunto, como é que eu vou sair daqui hoje? Como um fariseu ou como um adorador? Faça o que ninguém fez. Em 2023, meu irmão, inove principalmente o teu culto. Faça valer a pena. Inove o teu casamento. Inove a tua saúde, inove a tua administração, a tua fé, as missões da tua vida, o teu relacionamento com Deus. Inove. Transpassa a ideia religiosa, que algumas pessoas se travam tanto. Deixe Deus beber as lágrimas e o milagre ele vai acontecer. Jairo, um dos principais da sinagoga, eram 70. Isso veio lá de Moisés, 70 escolhido por Deus, mais Moisés. E Jairo, um dos 70, um dos principais, um homem político, um homem religioso, um homem culto, um homem afamado. A sua filha estava morrendo e ele não se importou com a sua posição com nada. O amor fez ele até Jesus e pedir ajuda para o mestre. E o milagre ele alcançou. E aquela mulher? E aquele centurião? Responsável por 100 soldados romanos. Sabia o que era autoridade. Chegou até Jesus e falou: Senhor, eu sei o que é ter autoridade, porque eu digo vai, é que ele vai, eu digo vem, é que ele vem. E eu sei que o Senhor tem autoridade. Eu sei que o Senhor não precisa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei que o Senhor tem autoridade para falar uma palavra só, e meu criado pode ser salvo, ele pode ser curado. E Jesus fala bem assim: nem Israel eu vi tanta fé desse jeito. Nem Israel, vai e seja feito conforme a sua fé. Você está entendendo o que eu estou falando? E alguns ficam na mediocridade. Aí como é que pode eu, Carlos Eduardo, Deus me deu uma capacidade, aí eu fico calado para eu não me expor porque dá confusão. Deus me deu uma capacidade financeira, aí eu vejo as coisas acontecendo, não, eu não vou fazer porque senão o povo se folga. Eu lembro de uma vez que uma irmã da igreja fala nisso: eu preciso amanhã de uma cesta básica boa para uma família que está passando um aperto terrível, tá? Quem que puder ajudar, depois do culto me procure. E eu lembro que nós estávamos precisando de uma cesta básica, e uma irmã da igreja falou: pastor, eu vou falar com aquela família é milionária. E ela pegou, mandou a mensagem:
para aquela mulher. E a mulher falou bem assim: olha, se quiser, assim, eu não fiz compra, sabe? Se quiser, eu tenho meio saco de feijão para abrir de 1 quilo. Falou desse jeito. Na verdade, essa pessoa estava dando um corte, né? Porque esse povo se folga. Aí, sabe, fica um pidoncho, os povos, sabe? Assim, pede, assim. Poxa vida, o que você vai levar para o céu? Você acha que você vai levar a tua bolsa e o Zuluhan? E o Zuluhan? Você acha que você vai levar o teu sapato do Andrew Cunanan? Eu não sei mais de moda. Fala aí, Fred, para mim, eu não conheço. Ah, não conhece também? Então tá bom. Você acha que você vai levar essas coisas? Não, né? A gente não vai levar. Mas a gente vai levar o nosso currículo com Deus. Jesus falou: quando eu tive frio, me deste de vestir. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estive preso, me visitaste. Quando eu estive doente, estava comigo. Mas quando, Senhor? Quando? Quando a um desses pequeninos fizeste, a mim fizeste. Segundo a capacidade de cada um. Segundo a capacidade de cada um. Se eu faço sacrifício pessoal, meu irmão, Deus está vendo o meu coração e Ele que me indeniza. Meu irmão, pare de se conformar com o raso. Para finalizar, eu quero lembrar você do primeiro culto da Bíblia. 2 jovens, ou talvez não jovens, né? A gente não sabe a idade deles. Se Adão morreu com 900 anos, a raça humana era nova. Mas eles sabiam como que era para cultuar a Deus. O pai deles, que tinha contato toda a viração do dia com o próprio Deus, os ensinou a entregar o culto a Deus, ao sacrifício, aquilo que ele tinha que fazer. Mas o que aconteceu? Um dia eles foram cultuar. Caim pega do que ele plantava e vem. Abel pega das suas ovelhas, traz e oferece ali o sangue da sua ovelha. E aquele homem, Caim, oferece os seus frutos. A Bíblia diz que Deus se agrada do culto de Abel, mas Deus não se agrada, não recebe o culto de Caim. Não recebe a oferta. Por quê, pastor? Porque a oferta de Caim era contida. Era contida. Mas a oferta de Abel, ela era completa. Ela era entregue. E aí, como se não bastasse, depois de um culto, quando você é contido, você fica enroscado com rixinhas aqui, briguinhas aqui. Depois de um culto, Caim chamou Abel. E a Bíblia diz que Caim matou Abel. E tem tanta gente que está 200 anos na igreja, matando a fé de pessoas, matando literalmente, ou depois de um culto fazendo cada burrada. Se você olhar mais para o céu, você vai parar de se enroscar tanto aqui. Dê um passo inédito na tua vida, Deus vai te honrar. Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai movimentar a tua vida. Deus vai perdoar. Deus vai reorganizar. Dê um passo de inovação hoje. O que é um culto que nós oferecemos a Deus? É a comunhão. Se você tiver algo contra o teu irmão, deixa a sua oferta, vá se reconciliar e depois vai entregar a tua oferta, que a Bíblia diz. Você não pode comprar a salvação. O culto é uma oferta a Deus, uma oferta de louvor, uma oferta financeira, uma oferta de posição, uma oferta de vida. O que é um culto? É um perdão, é uma transformação. Deus está recebendo o seu culto, Deus está recebendo o nosso culto. Como que vai ser daqui para frente? Como que vai ser daqui para frente? E é aí que você responde para Deus. Como que você vai sair daqui hoje? Como um fariseu ou como um adorador? Se coloque em pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração assim, com os teus olhos fechados. O que está doendo dentro de você? O que está trancando a tua comunhão com Deus e com os irmãos? O que está dificultando os teus passos? Ou, desculpe, eu vou ser mais específico.
O que está atrapalhando a tua entrega de culto a Deus durante a rotina da tua vida? O que está deixando você medíocre na hora de ofertar ou dizimar? O que está deixando você medíocre na hora de servir, achando que vai faltar? Achando que as pessoas vão se folgar? O que está faltando? O que está acontecendo? Hoje eu estou falando para você sacrificar isso para Deus, como essa mulher, porque ela aproveitou a chance da sua vida. E hoje pode ser essa chance para você, essa chance. Não dependa de ministério de louvor para você entregar o culto. Não dependa de pregador para você entregar o culto. Não dependa de pessoas para isso. O véu foi rasgado e você pode se achegar ao próprio Deus no nome de Jesus, entregando o teu culto a Ele. E Ele vai transformar a realidade da tua vida. Você não pode ficar entre dois senhores. Culpar o teu marido que ele atrapalha, culpar a tua esposa que ela não deixa. Você não pode culpar outras pessoas. Você não pode ficar entre dois senhores. É você e Deus nisso. Ninguém pode ficar nessa fé entre você e Deus. Deus vai honrar, Deus tem milagre para a tua vida, Deus tem cura para a tua vida, Deus tem algo, e você só o teu louvor você pode entregar para Ele, só a tua adoração você pode entregar para Ele. O que atrapalha você de chegar para alguém e falar: olha, vamos deixar o passado para trás, me dá um abraço aqui, bola para frente, em nome de Jesus? O que atrapalha a tua comunhão? O que? Hoje o Senhor quer receber o teu culto. Ofereça o teu culto a Deus. Enquanto o louvor vai estar ministrando um cântico, eu vou orar junto com você, e Deus vai ficar falando com você aí, e você vai dizer para Ele, você vai ter que soltar daquilo que te prende de entregar este culto. Se você quiser uma oração com imposição de mãos, aí onde você está, você só vai levantar a tua mão direita lá em cima. Permaneça com os teus olhos fechados. Se você quiser uma oração com imposição de mãos, você vai ficar no teu lugar e um pastor vai até você. E daí nós vamos orar por você. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, Deus de amor, eu quero pedir ao Senhor a graça da libertação, a graça da cura. Eu quero pedir ao Senhor, por favor, que onde houver um coração que esteja empedrado pelas circunstâncias da vida, que o Senhor venha libertar hoje. Tragédia, antes que chegue o dia terrível, quero pedir ao Senhor, por favor, muitos de nós aqui, ou em fases, talvez momentos, temos agido como verdadeiros fariseus, mas eu quero pedir ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha agir hoje, venha de encontro às expectativas, Paizinho Santo, venha transbordar aqui neste lugar hoje, cura, venha transformar, Pai, esta vida, venha modificar agora, Pai, o relacionamento, venha curar agora as emoções dessa pessoa, venha curar agora em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, esses sentimentos. Essa pessoa às vezes que tem medo, sabe que está errado nisso, mas se faz de bobo quando a tua mensagem é pregada, sabe que é, mas desvirtua. No nome de Jesus, liberta da mediocridade, liberta da mediocridade, liberta da mediocridade agora, faz cair essas algemas, em nome de Jesus, faz cair essas algemas. Espírito Santo de Deus, opera neste lugar o teu perdão, opera neste lugar aqui a tua cura, vem de encontro às expectativas, meu Deus, modifica agora a forma. Tire essa pessoa dessa gaiola de fé para as grandes coisas. Quem ainda não desceu as águas do batismo, liberta essa pessoa, Pai, para que tenha essa iniciativa. Aqueles que resistem ao ministério, tira dessa gaiola agora. Oh, Paizinho Santo,
Santo, aquela pessoa que tem medo de se entregar ao Senhor, de ter uma aliança financeira, liberta agora esta pessoa em nome de Jesus. Santo Deus, aquela pessoa que retém o perdão, aquela pessoa que retém o relacionamento, em nome de Jesus. Os anjos, que os teus anjos cheguem agora, Pai, aqui. Vem com os teus anjos. Oh, Pai, que amará, que ele gosta de cadeira na maceira. E rodeva chegar na maceira. Vem agora, Pai, isso. Com anjos, com espadas nas mãos, meu Deus. Corta essas correntes agora, arrebenta essas correntes, despedaça agora, Pai, essas bolas de ferro. Abre agora, Pai, estas celas. Corta esses cordões que prendiam essa vida. Que haja libertação, que haja adoração, que haja um coral de anjos cantando junto, que haja verdade na tua palavra, adoração, Pai, verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo, Senhor.